Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, estamos na quarta semana da Páscoa. Dia após dia, somos convidados pela liturgia da palavra a celebrar com júbilo o mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e gloriosa ressurreição, mistério este que nos deu salvação. Nós fomos salvos pela Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para nos libertar da escravidão do pecado. Ele morreu para nos libertar de uma vida sem Deus. E no terceiro dia ressuscitou para nos dar acesso, livre acesso à comunhão com a glória de Deus, à comunhão com a vida de Deus. Dessa vida nós participamos, desde quando recebemos o sacramento do batismo. Batismo é mergulho, mergulho místico na própria vida de Deus, na vida da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mergulhados na vida de Deus, somos chamados a viver nossa existência terrena buscando as coisas do alto, procurando cultivar no dia a dia a comunhão de amor com Deus, vivendo como ovelhas do bom pastor que é Jesus, seguindo os seus passos, procurando pela fé testemunhar que Jesus Cristo é o único Senhor, Jesus Cristo é o Messias Salvador. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, alguns judeus se encontraram com Jesus ali, no templo de Jerusalém, e perguntaram para ele: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus deixa claro, irmãos e irmãs, que ele disse claramente. No entanto, aqueles judeus não acreditavam em Jesus. Porque acreditar em Jesus como o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, o Messias Salvador, isso é graça de Deus. Acreditar em Jesus
é ter fé nele, o enviado do Pai. Não é uma questão de simples lógica racional. É claro que para acreditar em Jesus, nós precisamos exercitar a nossa razão, mas uma razão iluminada pela fé, por esse dom do Espírito Santo tão importante, tão fundamental para a nossa salvação. Aqueles judeus não acreditavam e, portanto, não viviam como ovelhas do bom pastor que é Jesus. Não seguiam o bom pastor que é Jesus. Não davam atenção à voz do bom pastor, não davam atenção aos ensinamentos de Jesus. Por diversos motivos, eles não acreditavam. Em seus corações havia um impedimento para acreditar. Como, na realidade, nós encontramos no mundo inteiro pessoas assim. Só Deus pode julgar o coração humano. Mas quantas pessoas que, infelizmente, ainda não creem? Quantas pessoas que, infelizmente, ainda não colocam em prática, não seguem os passos do bom pastor que é Jesus, ele que pela sua morte e ressurreição nos conduz às pastagens da eternidade, nos garante a comunhão que nos salva, a comunhão com a vida de Deus. Quantas pessoas no mundo inteiro, provavelmente até no seio de nossa família. Por isso, nós, como discípulos e discípulas de Jesus, devemos colocar em prática o nosso chamado, a nossa vocação de testemunhas. Homens e mulheres que, comprometidos com o reino de Jesus, homens e mulheres que, comprometidos com esta vocação de discípulos missionários, fazem questão de levar o conhecimento da fé a outras pessoas. Nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, que, por conta da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, muitos discípulos de Jesus chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Porém, diz ainda a leitura, contudo, alguns deles, habitantes de Chipre, da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E ali, como nós ouvimos no final desta leitura, depois que Barnabé vai àquela região, à cidade de Antioquia, e vê as maravilhas que Deus operava, não somente convertendo os judeus ao cristianismo, mas convertendo a maravilha de Deus, a graça de Deus, que pouco a pouco convertia os gregos, os pagãos, à fé cristã. Ali, Barnabé faz questão de chamar Saulo, que é o apóstolo Paulo. Durante um ano, pregaram a boa nova de Jesus Cristo e muitos se converteram, de tal forma que ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados com o nome de cristãos. Ou seja, viviam de tal forma os ensinamentos do bom pastor que é Jesus, se assemelhavam de tal forma a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que eles eram chamados de outros Cristos.
cristãos. Que coisa linda! Pouco a pouco, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros discípulos e discípulas de Jesus, começou a entender que a salvação de Deus, que Jesus conquistou para nós em sua Páscoa de morte e ressurreição, era um dom para toda a humanidade. Não era um dom restrito somente aos judeus, mas um dom para toda a humanidade, e por isso começaram a pregar a boa nova de Jesus também aos pagãos. E eles, pela fé, aderiram a Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, é esta coragem que todos nós devemos ter, mesmo com as limitações que atualmente nós enfrentamos, por não poder se deslocar e assim por diante, devemos fazer valer o nosso compromisso batismal, devemos fazer valer a nossa fé em Jesus como Messias Salvador, procurando levar a outras pessoas o conhecimento da fé, proporcionando momentos de experiência de fé, de experiência do amor redentor de Cristo, o bom pastor, o Salvador da humanidade. É a graça que nós pedimos a nosso Senhor nesta Eucaristia. Irmãos e irmãs, não coloquemos barreiras para que o conhecimento de Jesus possa chegar a tantas outras pessoas. Às vezes, infelizmente, nós cultivamos certos preconceitos, excluindo várias pessoas desta oportunidade de graça e salvação, a experiência da fé em Jesus como único Senhor e Salvador. Que também o Senhor nos converta, que o Senhor de fato nos torne discípulos missionários, para que, superando estas barreiras, possamos levar o conhecimento, possamos levar a experiência de fé a tantas pessoas que ainda não proclamam Jesus Cristo como o único Senhor, o Messias Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.